Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro de 2025. Eu sou o Dino, CTO da IntegraSul, e me acompanham Anderson Godoy, líder do Red Team da IntegraSul. Olá, pessoal. Marcelo Pacheco, CEO da IntegraSul. Olá, pessoal. E como convidado especial hoje a gente tem Leonardo Berbet, advisor da Trend Micro. Opa, obrigado. Tudo bom, pessoal? E aí, tranquilo? Bom, Leonardo, explica pra gente um pouquinho como é que é a tua carreira, como é que tu te envolveste com a parte de segurança da informação, o que tu tem feito, quais são os teus projetos? Opa, obrigado, viu, Dino. Pô, primeiro eu queria agradecer aqui, né, para vocês a oportunidade, né? Acho que é interessante sempre estar conversando, né, trocando essa ideia. Eh, e assim, minha história é um pouco diferente, acho que do mercado, né? Na verdade, eu sou economista de formação, né? Então, na verdade, me formei em economia, estava trabalhando aí com banco quase 6 anos aí antes de entrar em cibersegurança. E aí, num certo momento aí, né, acho que posso até falar tranquilamente, né, o LinkedIn me entrega, né, mas, na época eu tinha ido para o Nubank, né, pra logo no comecinho aí, né, onde ainda era uma casa, né, ali a gente tinha uns 3 andares. E aí, um certo momento, todo mundo trabalhava junto, né, então você tinha ali a Uhum. parte de CEO, você tinha a a parte de engenharia, você tinha a parte de pagamento, tudo era no mesmo lugar, né, então é aquele ambiente de Era startup, né. startup. É. Exatamente, é. E aí um certo momento um engenheiro virou e falou: "Ô, você não quer trabalhar com cibersegurança não?" Eu falei: "Cara, você é maluco? Eu nem faço ideia do que não sei programar, não sei, nunca trabalhei com esse tipo de coisa assim". Aí ele falou: "Não, pô, isso aí você aprende, isso aí você fica tranquilo, eu preciso de você aqui, que você tem um perfil aqui que eu gosto". E aí eu falei: "Tá bom". E aí eu estava, tipo, muito tempo já com isso e resolvi mudar, né. E aí eu entrei em cibersegurança, né. E aí foi uma longa Uhum. história, né. Aí eu vim crescendo junto com a empresa, né, então eu sempre falo que a empresa mudou 3, 4 vezes durante o tempo que eu fiquei lá, né, que foram quase 5 anos. E aí eu fui construindo um SOC, né, fui criando, na verdade no começo existia um time chamado Security Support, né, que era para poder suportar usuários internos, então a gente começou pequeno, controle de acesso, educação, essas coisas. Depois foi tendo uma jornada de realmente de expansão Desculpa, ali crescendo. só pra imaginar aqui na minha cabeça, que ano que foi isso? Foi 2014 para 2015. 2015 Tá. comecei, Ah, lá em cibersegurança. Aham. 10 14 anos, pior que né? 14 eu entrei, 10 anos, é. E aí quase 11 já, né, o tempo passa rápido, né. Uhum. Mas e era interessante que, assim, que naquele começo que você comentou, eu acho que dá até pra gente trocar uma ideia nisso aí já. Quando eu comecei a estudar, pra mim tudo era novo, né, apesar que eu sempre gostei de tecnologia, né, desde que eu nasci eu tinha computador em casa, já eu quase fiz ciência da computação, mas acabei indo pra economia. Mas o que acontece era, quando eu entrei no Não, Nubank, não tinha dinheiro na computação, né? na Daí achava computação. que economia ia ficar rico. Na verdade eu tinha um pai de um amigo meu que ele era, trabalhava com isso já, né, tem até hoje ele tem uma empresa de software, e eu olhava pra vida dele e falava: "Cara, eu não quero isso pra mim não". Porque ele, cara, era assim, era o final de semana, ele toda hora eu lembro até hoje, ele ensinou a gente a programar, né, eu aprendi C, né, com 14 anos, eu Ah, acho, 15 anos. então já tinha veia ali, né? Pô, Sim, C, né? Já aprendi começou, não assim, foi né, nem naquele Pascal. jeito, né. É, mas Isso, né? tá no O cara livro, começa né. com Basic, com, né, sei lá. Sim. Não, e era assim, ele ensinando pra gente, assim, e eu lembro até hoje, assim, ele dava uns desafios, assim, pra gente e falou assim: "Ah, cara, faz um joguinho". Cara, aí ficava a semana inteira pra tentar fazer e era uma linha que estava Uhum. errado e enfim, né. E aí eu falei: "Ah não, cara, não quero isso pra mim não, porque não é Não não tinha é o meu perfil". glamour. É, exatamente, é. E aí eu falei: "Ah", e aí eu de novo, né, que você comentou, né, eu sempre gostei de falar, né, sempre gostei de histórias, né. O Pacheco vai dar risada aí, Uhum. né, o Pacheco me conhece bem. Então aí eu falei: "Ah, cara, economia tem tudo a ver, né". Então, voltando lá pra parte do Nubank, e aí foi bem no começo também de cibersegurança, no sentido de quando eu comecei a estudar, teve muita questão da cloud. Eu conversava com outras pessoas, né, eu também estava fazendo cursos e, enfim, né, treinamentos. E cloud também, a maioria das empresas nem sabia o que era cloud, não estava realmente o Nubank ali era bem early adopter, né,
para AWS, tudo. Então, assim, eu meio que nasci em cibersegurança na cloud também, que também foi um É. desafio muito grande, porque não tinha muito material também, não tinha muita coisa ali para você entender como funcionava, né. Tanto que eu fiz muita loucura, cara, não só eu, mas como todo o time, né, de, por exemplo, é o tema que a gente tem aqui, que a gente tá falando, né, sobre monitoramento, né. Como é que você começava a monitorar na cloud, né, sendo que não existia quase nada, não Pois tinha é, eu tô imaginando, né? O Nubank é um banco que nasceu praticamente na cloud. Eu acho que nem sei se vocês tinham alguma 100%. infraestrutura on-premise de serviço, né? E na época, bem dizer, tinha a Amazon, né? E algumas, né? Ou Big Tech, ou algumas grandes lojas que para Black Friday faziam uma infraestrutura de nuvem, mas se não era os colocation lá, né? Não tinha muito material, né? Referência, Tu tinha que tinha. criar coisa, né? Muita coisa então, o que aconteceu, né, aí vou dar o exemplo, né, quando você vai pegar lá, um exemplo no básico do básico de cibersegurança, que é o fato que a gente tá falando aqui, que é? Monitoramento, visibilidade, ter a noção ali do que tá acontecendo no perímetro, um pouco de rede, né. Prevenção, Quando né? Prevenção. Quando você ia pra essa disciplina, você não tinha quase nada, cara. Hoje em dia tá maravilhoso, hoje em dia você tem 200 ferramentas, você tem 300 tipos de player. Naquela época eu tive que buscar empresas grandes também para poder entender o que poderia estar também, o que eles estavam fazendo, né. Por exemplo, Uhum. lá até então, até eu sair, não existia máquina Windows lá, pra você ter ideia. Era pré-requisito não ter máquina Windows, tudo era, Eu Linux para. gostei desse pré-requisito. É. Porque naquela época a gente foi pegar o mainstream, assim, e falou assim: "Cara, se a gente colocar tudo Linux para usuário, comum, era tudo Ubuntu, É. né, hardenizado, bonitinho, a gente já evitava 90% dos exploits, 90% dos problemas que existiam de Aham. mercado". Então falou: "Cara, vamos Exato. colocar aqui, porque a gente precisa entregar para o usuário final ali, que era atendimento no começo, né, Uhum. cara, praticamente Teams, não, Teams não, a gente usava Slack, desculpa, a gente usava Slack, atendimento você tinha lá o sistema de telefonia, e o chat que aí vinha muita coisa que você comentou que tudo era muito era cultura, ainda eu acredito que seja cultura ainda lá, de construir muita coisa em house, né, então tinha Uhum. muita coisa ali específica, pra estar ali. Então, imagina o desafio para você começar a falar assim: "Cara, beleza, tem esse mundo aqui totalmente diferente do mercado e como é que eu faço para poder dar o mínimo de segurança possível para poder entregar ali para o usuário, tanto para o cliente quanto para o usuário interno, né. Então, cara, foi um desafio bem grande, assim, para poder estar construindo, né. E isso vem É. coisas boas e ruins, né, tem muitas coisas boas, né, tem as pessoas acham assim, falam assim: "Ah, Léo, pô, deve ter sido, legal, né, tem muita coisa que eu digo que eu acertei", a gente acertou, né, como time, né, não era só tinha eu, mas tem muita coisa também que eu acredito que a gente errou, né, principalmente eu tomei decisões erradas, e que eu acho que é legal contribuir para que as pessoas entendam do que eu acho que deve ser, assim, por exemplo, algo que você passa com experiência mesmo, né. Acho que você escutando as pessoas, entendendo como funciona ali, ainda mais no mundo de segurança nosso, né, que apesar de hoje em dia tá até um pouco mais disseminado, eh hoje ainda é um grupo meio fechado, né, é um grupo de nicho, né, você ter principalmente o Godoy aí pode falar até melhor do que eu, né, tem Red Team aí, Pentests, por exemplo, o pessoal teve uma hype muito grande de ter vários cursos, várias coisas, mas você pode ver que a galera boa mesmo, raiz, a galera ainda, ou a galera que estuda mesmo bem assim, que são tem não dá pra generalizar, mas você vê que a galera que já tem 10, 15 anos ali, é a galera que conhece no beat ali, entende ali os conceitos, né, primordiais ali para poder estar realmente fazendo, e aí você de novo, né, é um grupo ali, né, nossa área é um pouco ainda nichada nesse ponto, né, de ter bons profissionais ali que consigam trocar ideias e ser aberto, né, não ter tanto ego e falar: "Pô, o que que você acertou, o que que você errou, o que que você acha que poderia estar Uhum. fazendo diferente", né. Eu acho que isso é uma coisa Não, bem legal também. e eu acho que tu comentaste uma coisa que eu acho que pode ser um problema hoje em dia, que as pessoas têm ansiedade por não, eu quero entrar na área de cibersegurança AWS, especificamente, e quer aprender aquilo lá. Tá, mas eu li alguma coisa esses dias que era assim, Kubernetes é Linux, né? Com um exemplo aqui, não necessariamente relacionado, né? Então o pessoal quer saber tudo de Kubernetes, quer fazer Kubernetes, mas não quer aprender Linux, né? Mas Linux é a base, né? É, não E existe o isso embasamento. vale para e isso vai. Como é que tu vai trabalhar com cibersegurança se tu não sabe rede? Se tu não sabe roteamento, se tu não Esse sabe foi um problema que eu tive, sabia? No TCP/IP. começo. No começo eu fui logo ansioso, perfeito o que você falou, eu queria entender, que eu tinha um desafio como você comentou de cloud.
E aí, cara, lá assim, não falando muitos termos técnicos, né, mas assim, cara, no começo você vai ver lá, você tinha as máquinas, né, as EC2, aí você tinha lá os security groups, né. Só que assim, Uhum. se você olhar bem, a arquitetura de cloud até hoje, ela é meio que agnóstica um pouco de rede, né, vamos lá, no final das contas você pode criar várias contas, várias máquinas e tá disponível ali pra internet, e é super fácil nesse ponto. Só que quando você vai É, montar é uma pra uma bem em fácil tu fazer. É, bem bom, né? exatamente, Sempre ter os Elasticsearch aberto aí, né? isso, não, aí como então, aí começa o desafio, por exemplo, quando eu comecei, por exemplo, eu falei assim: "Cara, eu não preciso me preocupar tanto", como você comentou, hoje no ambiente on-premise que você tem, pô, toda uma questão de, por exemplo, de VLANs, né, você tem a questão de distribuição, aí tem DMZ, toda aquela coisa que você vai pra cloud, você, cara, não, praticamente até hoje o pessoal ainda fala isso, né: "Ah, eu não preciso me preocupar tanto com essa disciplina, porque lá a cloud me garante toda a disponibilidade", por exemplo. Só que aí, como você comentou, quando você vai vendo os ataques, por exemplo, você vai vendo principalmente os modus operantes e vai a fundo de um ataque ou para defesa e monitoramento, aí você, opa, espera aí, não é muito bem assim. Você acaba voltando como você comentou, ao básico de você entender quais são os protocolos, quais são as principais conexões, o que que é, por exemplo, realmente como tem um handshake ali, né, ou sim, sim, que você começa a entender algumas coisas em que você, putz, não, espera aí, não é muito bem assim o o glamour da cloud, né. Só que eu aprendi isso, eu tomei porrada lá para 2014, 2015, né. Imagine hoje ainda, né, como tá, o mundo hoje nessa questão, né. Então é que você comentou, É tem que ter o básico. que eu já acho que essa ideia que comentaste é bem, muita gente tem a falsa impressão que ir para a nuvem a segurança está embarcada, né. E acho que tu falou uma palavra importante, que eu acho que a cloud ela a obrigação dela é disponibilidade, não segurança. Então, há muita empresa, vai para a nuvem e esquece da parte de segurança, monitoramento, tudo isso que tanto no on-premise quanto na nuvem tu tem que ter. Então isso eu acho que é um ponto bem. Totalmente. E Não, eu acho que a superfície de ataque aumenta muito nessa questão, principalmente nós falamos da facilidade de tu criar, fazer para tu voltar lá, É, o como eu sou um pessoal tem a, pouco mais, eu sou um pouco mais das antigas, né? Eu sou da época que tinha que comprar os é, servidores, esperar chegar, ligar o cabo na tomada, toda coisa tá tinha um voltando, tempo. viu, tá voltando bastante É, essa da antiga, viu. e hoje é é. tudo muito fácil. Eu tenho que botar um sistema no ar, vai lá, criar, disponibilizou. Só que o fácil, às vezes, tu não tem embasamento, acaba criando uma É. fragilidade muito maior, né, O na questão pessoal tem cyber, né? a falsa impressão que, não, tá na nuvem. Eu hospedei lá na AWS a minha infraestrutura e a segurança vem junto, né? Resolveu o problema da Como ou na É o segurança, não AWS, ou no criado, bloqueado, né. GCP, isso não é exclusivo de um player, né? Ah, como Exatamente. não? Eles devem ter firewall lá, eles devem Uhum. ter a segurança, o monitoramento, o backup deles. Né? Esse é o primeiro ponto de acerto e o primeiro ponto de erro. Acho que o Godoy quer falar um pouquinho? Fala aí, Godoy. Não, não, era só que às vezes também não fica, o pessoal também não se preocupa na questão, ainda mais quando envolve terceiros ali, para a questão de aplicações, se é segurança compartilhada, se é Supply de quem chain, que é a responsabilidade para cuidar daquele ativo que está na nuvem, né? exatamente. Então, e aí é aquele, o cachorro que tem muito dono acaba por morrer de fome, né? E Uhum. isso precisa também ficar implícito em quem que precisa prestar a questão de segurança, porque senão acontece esses casos. O cara acha que ele subindo o servidor lá na Amazon, tá tudo certo, tá seguro, porque tem proteção, tem afins, mas ele esquece que daqui a pouco a responsabilidade é dele. Precisa dizer de quem é a responsabilidade também. Como eu comentei, existe o que que foi de bom e o que que foi de ruim, né, assim, de ruim não, vai, do que foi pra gente poder aprender e entender o que tá acontecendo. Todos esses pontos que vocês comentaram, realmente eu cometi como erro em 2015 e eu vejo em 2025 para 26 até mais grave do que aconteceu em 2015, porque, por exemplo, 2015, vou dar exemplo de arquitetura lá, né. Já se falava de microsegmentação, desculpa, microsegmentação acabava acontecendo naturalmente pela arquitetura, né, mas, de microserviços, né. Então se falava muito de microserviços, estava se iniciando essa ideia de começar a ter, Kubernetes, né, então a gente falava muito de containerização, isso estou falando para você há 10 anos atrás. Hoje Sim, que quase toda empresa. era. Ainda o pessoal não sabia para que lado ir. Não, total, eu nunca vou esquecer, o CTO, ele
ele quando ia para as palestras e explicar sobre como funcionava a arquitetura da empresa, ele falava de coisas que estão acontecendo hoje, que todas as empresas estão indo. Por exemplo, que você comentou, o Godoy comentou muito bem. Você pega, leva tudo para cloud, você utiliza ali, por exemplo, um sistema de containers e tudo, mas o básico ali você vai ter o Linux, por exemplo, estruturas ali que está ali, e aí você vê, por exemplo, vulnerabilidades, você vê coisas básicas de erros básicos que aconteciam há 10, 15 anos atrás, eles ocorrem da mesma forma hoje ali, só que as pessoas não têm não é a noção, mas é porque acontece. A pressão do mercado hoje de você ter tudo rápido, disponibilidade, colocar o negócio para rodar, você tem uma pressão de negócio e você acaba deixando um pouco de lado, ou totalmente de lado, a cibersegurança, né? E aí você aprende de uma forma, de novo, uma forma boa ou uma forma ruim. Uhum. Quais são as formas ruins do que eu aprendi? Porque o que acontece não adianta você, até a empresa ser ansiosa, ou os próprios desenvolvedores, a parte de infraestrutura, seguir na área de negócios sem poder estar também comentando ali sobre os riscos que podem estar acontecendo ali, porque no final você acaba muitas vezes prejudicando o negócio, porque pode parar tudo, pode vazar muita informação, pode ter, eh, cara, N impactos que às vezes não é mensurado, e aí quando acontecem, impactam diretamente, por exemplo, a marca. Então, o que que eu quero dizer? Eu como profissional, primeiro ponto, fui muito ansioso de tentar entender como funcionava ali a cloud, de como é que eu queria estar também entregando, queria estar ali monitorando, queria estar fazendo algumas disciplinas básicas ali para estar ali de novo, né, na pressão do dia a dia. Porém, muita coisa em que, por exemplo, estruturas de rede, estruturas de como funciona ali por exemplo, uma aplicação, eh, de como eu poderia estar realmente ali, fazendo cibersegurança de verdade, acaba que no final gera um problema ou não, entendeu? Então, assim, o primeiro ponto tem que realmente, parar um pouco, estudar, entender como funcionam as coisas ali, saber realmente ali, também argumentar para cima, né, esse é outro ponto que a gente pode falar mais para frente, de como levar isso no nível gerencial e de dizer: "Cara, é bom ser rápido". Tem coisas, por exemplo, que a gente pode ir a fundo aqui, por exemplo, que eu chamo de security by design, né. Se tudo a gente fizesse com security by design no nível 1, né, que é quando começa a estruturar o negócio, quando começa a criar uma aplicação, se a gente estiver envolvido desde o começo, cara, pra gente corrigir ou a gente tá lá na frente é muito mais barato, muito melhor do que você, depois de construir tudo, você: "Não, agora eu vou investir em cibersegurança e eu vou começar", de novo, né, o tema que a gente tá falando aqui de vou começar agora a monitorar, vou começar a ter visibilidade naquela Uhum. ponta, né. Sai muito mais barato, sai muito melhor se a gente investir isso desde o começo de que a empresa tá fazendo ali, né. E às vezes você não Claro, tem porque dinheiro às pra vezes contratar um envolve profissional, né. arquitetura também, né? Total, não, então, mas assim, o que acontece? Às vezes você não vai ter um dinheiro para você contratar um profissional de cibersegurança, logo no começo, né. Nós somos profissionais caros hoje no mercado, né, somos os mais cotados de vacilar, né. Porém, você pode contratar empresas, por exemplo, em que você consiga ter essa assistência, essa consultoria desde o começo, e aí quando você tiver um corpo, você estiver investindo ali naturalmente mais corpo tecnológico, né, mais pessoas, você possa estar colocando alguém dedicado àquilo ali. Mas se você não fizer isso, então primeiro ponto, para monitoramento e visibilidade, não é quando você já está com o negócio já, a quente, está tudo funcionando, né. Uhum. Eu não vou comparar porque, assim, né, eu tenho 15 anos de banco no final das contas, né. Banco é uma outra história, banco já tem 300 funcionários, só para cibersegurança, 300 tipos Não, só de de compliance é outra coisa, né? não, a gente volta ao que o Godoy comentou, eu venho falando de supply chain desde 2018, porque eu já sofria isso já também no passado. Supply chain, para o pessoal que está escutando, basicamente é só um risco que você tem de terceiro. Esse ano mesmo, volta e meia a gente ouve casos em que uma empresa terceira, ela foi comprometida e por ela ser comprometida você, teve um impacto no seu negócio. E a gente vê casos, de novo, né, gerais. Só que hoje você vê que isso já está começando a impactar diretamente todos os negócios, e aí você para e fala: "Cara, como é que eu monitoro isso? Como é que eu faço ali uma boa gestão dessa parte, né?". Então assim, no final no final do dia, né, a gente precisa de novo voltar ao básico e falar: "Cara, o que que eu preciso entender, né, para estar ali realmente fazendo um bom trabalho, né". Então, assim, eu acredito que um dos principais pontos é conseguir de novo, né, voltar ao Security by Design antes de você ir para, por exemplo, falar agora a gente falar depois para frente de SOC, SIEM,
monitoramento, visibilidade, né, Uhum. ferramental, né. Então, voltando, eu acredito de novo, né, o Secret by Design aí, ou você entender o básico bem feito é sempre importante, né. Uhum. Tu falaste agora do ferramental, né, então, SOC, CIEM e tal, eu acho que tem muita confusão ainda, né, a gente até tinha comentado antes de começar aqui, que muita gente confunde ou diz: "Não, eu tenho um CIEM, eu tô de boa, eu tô". Até o Gerson, de repente, pode dar o insight dele aqui, o que que vocês veem de mais comum de erros que o pessoal faz na hora de projetar ou de implementar alguma coisa de monitoração no ou monitoramento? Monitoramento, né. Perfeito, É. perfeito. Bom, primeiro ponto que tem que ser dito aqui é o seguinte, ó, isso até para o mercado, né. Existe uma diferença muito grande entre SOC e SIEM. Primeiro ponto. Eu vejo muita gente para o mercado quando vai abrir uma disputa de SOC, de monitoramento, de operação, né, para monitorar, focando muito em ferramental, e aí agregando serviço em cima daquilo, né. Então primeiro ponto, o SOC na verdade existem empresas muito boas, né, em que você na verdade tem uma operação de SOC sem ter um SIEM. Tá? Só baseado no que tem de realmente de ferramentas ou baseado no que tem de ambiente ali de aplicações, tá? Por quê? Porque, primeiro para a gente diferenciar, o SOC, eu sempre falo isso bastante com o Pacheco já viu eu falar isso acho que em 200 palestras já, e eu vou falar aqui agora no podcast. Para quem realmente entende de SOC, só existe um objetivo, que é para o SOC, só um objetivo. 90% das pessoas quando eu pergunto isso, a pessoa fala que é para responder incidente. Fala: "Não é para responder incidente". Responder incidente é quando quando tem um incidente ou tem algum problema ali, todo mundo vira resposta incidente. O Blue Team vira resposta incidente, Red Team vira resposta incidente, o seu parceiro vira, tudo vira parceiro. Então não é responder incidente. O principal objetivo do SOC é ser rápido, ponto. É ser rápido, não tem outra qualquer outra coisa que venha depois é consequência, é ser rápido. Por que eu digo isso pra você? Porque eu sempre dou 3 exemplos rápidos aqui, tá. Eu já passei por 3 situações em que, mudaram minha carreira, né, vamos dizer assim, né, pra bom e pra bom, vai, no final das contas sempre foi bom. Imagine um incidente que parou a empresa, né, e na verdade, primeiro na timeline, né, primeira primeira pessoa que entrou em contato foi o cliente. Entrou 1, 5, 10, 20, 100 clientes entraram no chat e falou: "Olha, tô tentando aqui fazer um Pix e não consegui". E aí o time de atendimento fica em desespero, fala: "Cara, tá cheio de chamado, vamos chamar o time de tecnologia". O time de tecnologia vai pra infraestrutura, vai pra tecnologia, os caras: "Cara, não sei o que tá acontecendo, bora ver lá a aplicação, vamos ver ali a situação". E aí o pessoal chama o time de segurança fala: "Puts, temos um incidente". Olha só a situação, beleza, abriu o incidente, todo mundo vai ali resolver, volta a empresa pra normalidade. Quando a gente vai fazer um pós-mortem, né, depois de fazer um relatório pós-incidente, ou até mesmo se você for ter que reportar isso para se você for empresa aberta, né, a capital aberta, você vai ter que depois explicar o que aconteceu. Imagina você falar que na timeline o D0, né, foi o cliente que avisou, né. E aí vem, cara, toda uma porrada. Vai falar: "Cara, eu gasto milhões em cibersegurança, você tem uma operação de SOC, você tem uma versão 24/7, 300 pessoas para atuar, você não viu?", né. Então, primeiro ponto, quem teria que ver uma situação de cibersegurança numa situação dessa, é o time de segurança e a principal disciplina é o SOC, tá. Então, ele é o primeiro. O segundo cenário, bem resumindo, a mesma situação, só que quem está vendo é o time de tecnologia, infraestrutura e não cibersegurança. Então o time de infra viu: "Pô, parou aqui tudo, o que está acontecendo?". E aí quando vai ver, o time de segurança avisa a mesma coisa, fala: "Putz, cara, temos um incidente ali", cara, independente do que pode ser o vetor, né, pode ser um ransom, né, ransom que está mais em ênfase, né, mas pode ser um DDoS, pode ser qualquer coisa que tenha a ver com disciplina de segurança. Então, primeiro ponto é a operação de SOC, isso tudo que eu tô te falando, vocês aqui sabem muito bem, é totalmente separado de CIEM. Por exemplo, DDoS vai ter uma ferramenta de anti-DDoS, né, não vou falar nome de fabricantes aqui. Você vai ter, se você der um problema de ransomware, você pode ter outras ferramentas com alguns EDRs de mercado que pode segurar, algumas outras proteções se tem storage ou qualquer outra coisa. Na própria cloud que a gente comentou, que o pessoal tá todo mundo acha que tá super seguro na cloud, mas, cara, você também tem outras
formas de você poder estar ali mitigando, né? Não só como o outscaling, você tem ali o load balances, que você tem estruturas ali que você pode estar até microsegmentando na própria cloud, você pode estar fazendo ali também, né? Então, o que acontece é no final, então, operação de SOC, Dino, ela primeiro, quem compra hoje ou vai para o mercado procurando eh, uma operação de cibersegurança para SOC e ele foca no CIEM, ele está cometendo o primeiro erro de todos e vai acontecer o que mais acontece hoje no mercado. Eu vejo gente que nunca teve SOC que está entrando no mercado para poder contratar e comete erro. Eu vejo gente que já contratou e aí achou também que, pô, não está me atendendo, está ruim, quando teve incidente não me ajudou. Eu vejo gente também que está trocando para uma empresa que é gigante, ou alguma Big Four da vida, que acaba também se decepcionando e fala, cara, eu não tenho um atendimento exclusivo, eu preciso de uma necessidade específica e acaba, eu sou mais um de 100, 200, 300 empresas, acaba trocando também por uma mais específica, e então, porque acaba que não estuda, de novo, de novo, né? eh, não entende para que realmente você está contratando aquilo ali. E isso é um erro geral de mercado que precisa ser corrigido, tá? Então, o primeiro ponto é Uhum. esse. E para finalizar de CIEM, CIEM é assim, cara, é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta que realmente, dependendo do nível de, de, de maturidade que você tem dentro da sua empresa, é importante porque você acaba, quanto mais você vai cutucando, mais coisa aparece, mais você fica avançado, vamos dizer assim, né, em certas disciplinas. Por exemplo, nível de banco é tranquilo para falar para vocês, né? Um banco ele chega no nível de estudar, ir a fundo, entender como funciona o APT, de conseguir até ter disciplinas de você estudar um zero day ali, que é específico para banco, porque vai estar estudando, fazendo reverso de malware. O Godoy pode até complementar sobre isso. Você Isso no come- Brasil é bem específico, né? Malware, o malware de bancário é uma coisa, não dá para ter muito orgulho, mas Não, a É, então, mas gente é top. você tem o quê? Vou chutar aqui, tá? De 5 a 10 empresas assim específicos para isso que tem capital, tem gente ali, e aí você está muito específico, por exemplo. Então, por exemplo, sim, mesma história. Voltando para o CIE, você pode chegar ali, pô, eu já tô bem, eu tô com um time estruturado, eu tô com uma empresa parceira, boa no SOC, e aí agora, cara, eu quero ter regras de correlação, eu quero criar tecnologia, eu quero criar minhas próprias, vamos dizer assim, minhas próprias disciplinas, assim, né? Eu preciso ali evoluir naquilo ali, e aí, putz, aí faz total sentido. Porque aí você, por exemplo, cara, eu agora já, o básico para mim já não tá me atendendo tanto, eu tô tendo ali mais demandas, eu preciso ali realmente ali expandir aquilo ali. Então, é totalmente diferente, tá? Você, por exemplo, uma empresa dessa, nesse nível que você está comentando, cara, às vezes o cara tem 10, 20 ferramentas grandes, né? Ferramentas de Uhum. Firewall, ferramentas de EDR, ferramentas de DLP, ferramentas de. Pode falar 200 ferramentas aqui. E aí ele fala, cara, eu tô com um mundo de ferramenta e agora eu preciso gerar inteligência sobre isso. Aí beleza, você vai pegar essa ferramenta em que ela vai te ajudar e trazer mais informação. Mas isso é totalmente separado, tá? De novo, Uhum. e isso é um erro É, que eu acho que eu cometi, tá? De novo, no passado. Eu comecei pelo uhum. CIEM, depois eu tive que voltar também para poder entender a importância de cada estrutura. E aí assim você realmente fazer realmente um monitoramento e visibilidade de verdade, tá? É que o CIEM, e eu acho que é importante a gente definir exatamente o que que é, fundamentalmente, ele é um agregador de informação, de log, de informações de eventos, de rede de vários sistemas, né? Quer dizer, eu Perfeito. preciso dos outros sistemas também para alimentar o meu CIEM. E, claro, né, a maioria das ferramentas vai ter alguma capacidade ali de correlação de eventos, vai ter alguma capacidade de disparar um alerta para uma outra ferramenta, ou de repente até fazer alguma automação, mas o foco dele é armazenar e enriquecer essa informação, né? Ou seja, fazer essas correlações, saber que de repente um alerta lá no Firewall se relaciona com um alerta no meu AD aqui, então isso está relacionado ao mesmo evento. Isso que é a inteligência do CIEM. Mas ele não vai fazer o trabalho para ti, ele não vai saber se aquilo é grave ou não é. Quer dizer, ele até tem alguma coisa, mas não é o foco dele, né? Perfeito. Aham. Exatamente. E até
recentemente ali que a gente teve no início do ano as palestras ali na SecOps Summit em Porto Alegre, eu estava conversando com o pessoal de um outro banco aqui da região, e aí tu vê como, principalmente fintechs, né, que são um alvo rentável, digamos assim, se tiver um ataque com sucesso. Mas como no caso do Brasil, ainda mais o investimento tanto em tecnologia como em pessoas tem que ser muito grande para essa questão dos tipos de ataque, porque é uma coisa que evolui e muda muito rápido, que nem o Léo comentou ali sobre ter que ter o estudo da APT especificamente para saber como que funciona e como que vai se adequar no meu ambiente, se vai acontecer, se pode acontecer ou não. E aí inclusive eram duas mulheres do setor de fraudes especificamente, em que elas atuavam entendendo como aconteciam as fraudes para o banco, e a partir do momento que acontecia alguma fraude que eles tinham dentro, eles criavam um processo para combater aquele tipo. Então, né, é o caso do brasileiro aí, né? Então, tá sempre evoluindo, mudando nesses ataques e precisa ter essa parte. Então, o caso do CIEM, que entra junto, é legal, claro, ele vai trazer informação, vai fazer correlacionamento, mas quanto mais ferramentas te trazerem informações junto, melhor vai ser a tua rastreabilidade e o teu entendimento do que está acontecendo e o que vai acontecer. É um facilitador, né? Não é só a bala de prata para cada um dos Exatamente. tipos. O pessoal procura bala de prata sempre, né. Olha, eu vou comentar o primeiro que você do banco que você comentou, que é geral, tá, isso aqui não tem de novo, tem vários casos de uso aí que são públicos, e depois eu vou comentar o que eu acho que é, de novo, né, o erro que todo mundo comete e a gente tem que sempre enfatizar aqui. Mas do banco, a linha mais tênue que existe, entre cibersegurança e o financeiro é fraude. E aí, os maiores casos de uso que existem, principalmente para justificar as ferramentas e para você contratar, porque sim, também não é barato, tá? São os casos em que você consegue gerar, por exemplo, esses casos de uso de fraude, né? Então, assim, você vê, por exemplo, casos clássicos em que, pô, sei lá, o atacante ele conseguiu, esse é um exemplo simples, tá? Ele conseguiu o controle de um celular e de lá ele conseguiu fazer uma transferência bancária e efetivou com sucesso. No final, é uma perda financeira, pode ser uma perda financeira para o banco, e aí, quando você vai estudar a fraude, você vê que foi um problema, teoricamente, né, de cibersegurança, e aí quando você junta as 2 frentes, tem-se o ganho, por quê? Porque quando você entra para prevenir, você está evitando perda para o banco e fica fácil de você ver. Cibersegurança, nem sempre é fácil de você conseguir linkar o que que um ataque versus perda financeira, né. Às vezes tem que esperar acontecer, parar a empresa e dizer que a empresa parou "X" horas para você poder estar justificando. Para a parte financeira não, às vezes você, pô, criou ali uma regra, por exemplo, como você comentou, estudou ali um modus operandi de um atacante, correlacionou esses eventos, aí você tem o poder do CIEM, pô, eu consegui ver que ele veio de tal lugar, passou por tal aplicação, conseguiu, explorar tal token, conseguiu fazer tal estrutura. Você cria agora um modelo de detecção e resposta, e se você for muito bom depois você já consegue fazer isso automaticamente, e aí você evita que aquele banco ou aqueles clientes percam dinheiro. Isso é muito bom, que é a forma mais fácil de você justificar todo investimento, né, em cibersegurança. Esse é o mais clássico, mas isso é para banco, né. De novo, agora vamos voltar para cá, do erro. Sabe qual é o erro? Não adianta nada você contratar, você ir logo, pô, tem gente que pergunta para mim, falou: "Berbert, eu vou contratar de novo, estou procurando uma empresa de SOC, tô querendo contratar um CIEM tal, vou contratar o CIEM o melhor do mercado, tal, tal, tal". Aí, às vezes eu consigo falar, às vezes não, né. Mas eu às vezes dá vontade de falar para o cliente e falar assim: "Cara, mas você não tem nem o básico bem feito, cara. Nem o inventário da sua empresa você tem direito. Você nem sabe dos seus assets. Você tentou implementar uma ferramenta de inventário e você não conseguiu. Você mal consegue ter um gerenciamento, básico de instalação de antivírus", né, que essa galera ainda fala como antivírus, mas já está querendo contratar um CIEM, de mercado. Falei: "Cara, você não está conseguindo nem saber quais são as máquinas suas que estão com as políticas de anti-malware ligada. Você entra no seu parque, 50% ou menos está com em real time para poder, detectar um ransomware, por exemplo.
Então, o que eu quero dizer? Não adianta nada você ir para frente lá, você não, porque você tá naquela coisa de querer mostrar que tá querendo uma operação 24/7, que eu tenho uma operação de SOC, mas a parte de básico bem feito, a parte de fundamentação de você, putz, quantas vezes, hein, Dino, você já viu, você entrou ali na infraestrutura de uma empresa e tá lá o cara, putz, eu tô investindo tal coisa, e tá com NN no Fire para todo lado, e Uhum. aí o cara tá querendo contratar ferramenta de microsegmentação tal, e aí fala, cara, mas putz, velho, volta aqui, ó, se você voltar Sim, para é. você. Né, com o que tu tem, não chega a aproveitar. É que o pessoal, às vezes, eu acho que eles pegam as buzzwords. Ah, não, agora todo mundo tá falando de SOC, todo mundo falando de CM, ou Total. enfim, né? E Vou uma nem falar de coisa AI aqui, viu? Pra não que dizer que podcast fala tudo agora, todo mundo fala AI, né? o inteligência artificial, que é um ponto interessante pro que eu quero dizer agora, ou pro ponto que eu quero fazer agora, Aham. que é o seguinte, né? As pessoas de repente estão procurando aquele software ou aquela solução. Tá, eu pego aqui e boto na minha empresa. Pronto, agora Pronto, tô tranquilo, né? Eu automático. posso ir para casa, posso dormir tranquilo. Exatamente. E não existe a solução pronta para que vai servir para todo caso, né? Eu espero que tu corrobore, mas eu imagino que seja assim, né? Não existe solução pronta e o caso da IA que tu falaste agora. Como o Anderson falou, tu falaste também, Léo, sobre todo dia estão surgindo ataques novos, maneiras técnicas novas, né? E se não tiver uma pessoa para perceber, peraí, de repente isso aqui tem alguma coisa estranha, né? Mesmo a IA, porque a IA vai conseguir perceber alguma coisa diferente. Não, cara, às vezes a IA tá aí para todo mundo, né? O atacante também pode testar, ver se a IA vai identificar alguma coisa, né? Então é muito importante a experiência e o conhecimento básico, né, também do profissional de segurança, e não vai ser uma coisa que eu vou comprar, vou instalar lá e pronto, agora eu posso lavar minhas mãos e tá tudo certo, né? Não, é assim, Não ó, sei se primeira coisa, é. nada contra qualquer coisa nova, tá? É assim, eu acho que, vamos lá, para a evolução de qualquer coisa que a gente esteja passando, a gente precisa adaptar, tá? Então, eu vou dar um exemplo. A gente já teve essa até discussão já do passado, né? Sobre, cara, é uma evolução de machine learning. Não vou entrar muito a fundo nessa disciplina, tá? Para não mudar o foco aqui. Mas sim é importante você estar atualizado para ver quais são as novas técnicas, o que, que o pessoal está utilizando, por exemplo, de AI contra AI, né? Eu estava na Black Hat lá agora, o que mais se falou foi sobre isso, né? AI humanoide, cara, fábricas dos Estados Unidos que vão competir com a China, que só vai ter uma pessoa na fábrica inteira, uma pessoa inteira, já tá rolando lá. E ela faz faturamento, ela faz mudança de tarifa, emissão de nota, transporte, manutenção, tudo sozinha, tudo com AI e gera petabytes de informação ali, aquela fábrica, imagine, né? E aí, É oportunidade. não, eles mostraram, falaram assim, na China já tem, por exemplo, né, de novo, né, na China tem a fábrica da Xiaomi, que faz carros, né? É Xiaomi? Acho que é da Xiaomi. Uhum. E Também ela faz tem tudo. 20 pessoas, né? São 20 pessoas para produzir toda a parte do carro e tá ali. Aí os Estados Unidos está concorrendo, falou, não, eu quero fazer com uma pessoa só. E já está fazendo, não é algo para o futuro, já está presente. Eles mostraram lá e falaram, olha, qual é o desafio hoje, né? Aí o desafio em cibersegurança é AI contra AI, porque não escala, petabytes por dia de informação, porque qual é o maior recurso, né? Não é humano, é energia, né? Precisa de muita energia para aquilo ali acontecer. Beleza. Aí você tem muita informação e você tem um big data gigantesco para você estar ali. Então, e eles utilizam AI, né, para poder tá escalando, para aprendizado, para tudo. Então, para cibersegurança, não tem, por exemplo, é impossível você colocar um SOC humano para poder defender contra aquilo ali, porque é tão grande a informação que não tem como escalar. Então, assim, já é fato. Eles falaram assim, o cara é fato. Uhum, Então, eu uhum. preciso de uma AI é, de SOC, por exemplo, que ela lute contra a AI que esteja lá. Esse é o exemplo, né? Beleza, a gente tem que estar preparado para isso, que esse é o futuro. Uhum. Mas aí que vem um detalhe. Tá, mas vamos lá. Vamos voltar pro básico, lá de novo. Que nem tem até um amigo meu que tava falando isso pra mim. Falou, pô, Berbert, eu tô olhando agora um Fire de AI.
Aí eu falei: "Cara", que a pessoa já tá ali, né, "Pô, é um Fire de AI e tal", eu falei: "Cara, você é meu amigo", o cara é meu amigo, tá, cara, trabalha comigo há 15 anos e também entrou em cibersegurança e tá com uma empresa aí. Aí, eu falei pra ele: "Cara, mas você não consegue nem justificar direito que você precisa comprar uma outra caixa pra você botar lá na outra fábrica? Você tá querendo ver Fire de". Aí ele: "É, mas é porque aí talvez reduza custo". Eu falei: "Cara, esquece, você tá com outros problemas básicos ainda e você tá focando no futuro que ainda nem chegou". Tem amigo meu que começou falou: "Ah, agora o cara tá preocupado na empresa dele sobre, servidor quântico". Eu falei: "Cara, servidor quântico, você não tá tendo gente pra contratar, pra colocar na sua empresa, tá preocupado", você entendeu o que tá É. acontecendo? As pessoas têm que entender assim: "Cara, volta aqui e vamos, beleza, voltando pra monitorar. Tá, não adianta você ir pra CIEM, de novo, né, não adianta você ir pra CIEM, não adianta você ir pra IA, não adianta, eu sei que é legal você estar E estudando, eu a sei que é IA é importante". ferramenta. Isso que o pessoal Isso, tem. Não é assim, ah, eu vou substituir todo o meu setor de segurança. Não, não, não. não Mas funciona. sabe Não, qual é, Dino? Ó, e essa bolha vai estourar. Eu estou imagina, sabe dizendo o que que é, ó? todo Ó, mundo está. nossa profissão, desculpa te interromper, nossa profissão, ela tem um ego muito grande. Se eu chegar pra você e falar: "Dino, o negócio é o seguinte, cara, o meu problema aqui hoje é que é o básico do básico. Eu preciso resolver, por exemplo, cara, instalação de EDR pra ter a política mínima pra funcionar". Ninguém faz isso. O cara tá lá com 15 pessoas, 20 pessoas no time dele de segurança, ele não vai chegar pra você aqui, externo, e tentar admitir, ou ele não faz ideia também, ele tá ali achando que tá tudo certo, como você falou, a falsa sensação de segurança é a pior coisa que existe. E ele fala assim: Uhum. "Cara, não, eu tô procurando aí um AI aí pra poder", de novo o que você falou, pra poder tá melhorando o meu dia a dia, não sei o que e tal. Eu falei: "Cara, mas", então, é um papo difícil de você ter, sabe, de você ter ali no dia a dia, E né. a IA sem supervisão, e esse que é o meu ponto. IA, tu precisa usar, e que nem tu falaste, né? Hoje em dia não tem como tu filtrar a quantidade gigantesca de dados que a gente precisa usar, né? Mas todo mundo que já usou IA para programação, por exemplo, tá, tu manda lá, gera um código que faça tal coisa, né? Imagina que isso gere o Fire IA. Ah, eu quero filtrar esse tipo de coisa, né? A primeira Sim. versão do código, tá, beleza, de repente ela não funcione, ou se ela funciona, tá, funcionou, beleza. Mas daí tu vai olhar o código lá, tá fazendo uma maneira ruim. Daí, tá, então faz esse botão maior. Daí ele transforma o botão em verde. Não, não era isso que eu pedi. Eu quero que ele faça ele maior. Então, assim, a chance de ter alguma coisa por baixo que vai deixar uma brecha e que tu não vai ver porque simplesmente tu não se importou, porque tu delegou aquilo para IA e sem supervisão nenhuma, e lá na frente vai estourar, né? Então, IA não é para IA não raciocina. Isso é que as pessoas têm o problema para entender. Elas acham que não, vou perguntar para IA. Não, não pergunta nada para IA. Tu pede para IA te gerar alguma coisa para te economizar tempo, né? Sim. Mas a IA, ela não vai saber correlacionar todas as coisas que tu precisa, porque às vezes ela nem tem toda essa informação. Então não é que nem uma pessoa, né? Pode ser que um dia, né, a gente chegue na inteligência Sim. artificial geral. Mas hoje IA é muito importante e tem que usar. Porém, sem supervisão é que nem tu falaste ali, o carro, né, que é feito com uma pessoa. De repente, a IA decidiu que botar um parafuso só na roda economizava É o dinheiro e ela, suficiente, né. a maior parte das vezes, não caía. Ou ela nem sabe que precisa a roda não cair, Aham. Ó, né? como eu te falei, eu sou economista de formação, né, e eu tenho amigos meus entusiastas e economistas que também gostam de AI, né. E aí tem um amigo Uhum. meu que falou uma coisa bem interessante, né. Ele falou assim: "Ó, tem muita AI", olha só a frase dele, ó: "Tem muita AI baseada em Maquiavel". Aí eu falei: "Mas como assim baseado em Maquiavel?". Sim. Aí ele falou: "Cara, olha só, qual é o mainstream, né, do Maquiavel, né. Cara, não importa os meios, o que importa é o fim, né, esse é bem resumo". E Isso isso, se é. olhar bem, faz muito sentido o que ele falou. Por exemplo, muito do que você precisa é do resultado final. Eu Qual é o quero objetivo produzir o da carro, empresa? como você Lucro. comentou, Ou sei ó, lá. mas imagina assim, petadado, olha essa situação que a gente comentou aqui agora, você tem ali uma estrutura, voltando no monitoramento, né, que você comentou, a gente tá aqui do foco. Você pega uma fábrica que tem petabytes de dados por dia, né, que, cara, é dado pra caramba, velho, muito dado. E aí, o objetivo daquela fábrica no final é fazer o carro, como você comentou. Cara, perfeito, você falou do parafuso.
E aí, você coloca um objetivo. O cara que é o dono, né, do negócio, tudo ali, eu quero o carro, e o objetivo sempre é diminuir, Ele eles tem que comentaram andar. isso, tá? A fábrica lá, eu não lembro o que que era especificamente o produto, mas era de manufatura, e ele falou assim, ó, existe a mesma fábrica com humanos, e essa fábrica está com uma pessoa só. Aí, com humanos, ela demora entre 24 horas a 28 horas para produzir o produto que tem lá. Já com essa fábrica 100%, já estava em 2 horas, e a AI sozinha já tava melhorando o processo para reduzir para 1h40, 1h30, que a cada minuto dá um ganho milionário, né, em cima da Uhum, produção. Isso foi o exemplo que eles deram uhum, lá. E aí que você comentou, voltar para a tecnologia, de novo de Maquiavel. Cara, ele não tá nem aí, dependendo de como foi programado e dependendo do código, vamos voltar para a base. A base no final é código, é processo, é entrega de output, input e output. Se você olhar ali, o objetivo dele é performance, 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 gastar energia e produzir da melhor forma possível no menor tempo possível, certo? Aí imagine, cara, é literalmente o que ele comentou, falou, cara, é AI e Maquiavel, cara, não importa o que tem no meio, eu quero o resultado. E aí agora vem a preocupação de cibersegurança, o que que é? E aí, o que que eu faço agora nesse meio do... Será que aquilo ali que ele está utilizando no meio ali é alguma coisa que seja maliciosa, não é maliciosa? Pode dar... Aí começa a ter... Que a gente sabe muito bem que cibersegurança, infelizmente, é a realidade nossa, mas é o que acontece. Quando começa a acontecer as coisas ruins e acaba impactando a vida do ser humano, as pessoas voltam a se preocupar e falam, opa, precisa investir ali. Vou dar um exemplo. Para mim, a maior mudança que existiu até hoje para cibersegurança, acho que para tudo, foi o atentado de 2001 lá no 7 de setembro. Cara, se você pegar muita coisa de avião, muita coisa de aeroporto, muita coisa, em cibersegurança evoluiu também por causa disso aí. Porque eu estava vendo agora a reportagem essa semana passada, da evolução agora dos aeroportos, cara, é impressionante a questão da biometria lá, os caras estão pegando no nível, tipo, nossa, e é tudo baseado em cibersegurança, cara, tudo, o controle, a questão de líquidos e tal, então, assim, investimento em cyber que as pessoas quase não sabem, mas acontece, entendeu? Eu uhum. fui para um stand da Boeing, isso foi em 2021, e eles mostraram, por exemplo, a preocupação em cibersegurança para poder deixar o avião voando ali. E, cara, é um nível assim, nossa, parece que é ficção, né? Parece coisa de filme. Mas voltando, eu acredito que essa questão, Dino, voltando para monitoramento, né, desafio, né? Vai acontecer acho que já está acontecendo, tá? Eu vejo a preocupação muito grande das pessoas sobre realmente essa evolução ali na frente. Mas, voltando, eu acredito que para uma operação, por exemplo, as empresas pequenas, que depois vão começar a se preocupar com isso também, né? Vou dar um exemplo aqui, claro, tá? Eu não sei como é que é nosso público que escuta esse podcast, mas se sua empresa, por exemplo, é uma empresa média, tá? Vamos dizer assim, de entre 100 a 1.000 funcionários, ela produz ali um varejo, né, que tem um volume ali por exemplo, produção de camisetas, produção de copos, coisas que são comuns aí no dia a dia. Se sua empresa ela não evoluir daqui a 3 a 5 anos, ela não vai existir mais. Tudo isso que é repetitivo, tudo isso que você tem lá muito funcionário que está ali, vai ser engolido de qualquer forma pela tecnologia, não tem como, isso a não ser que falte energia no Uhum. mundo, O que dá para automatizar vai ser automatizado, né? e vai ser muito rápido essa escalada, tá? E pelo que eu vi lá, cara, não vai ter como fugir, não tem como ser competitivo. Eu vou dar exemplo, tá? Eu gosto de carro, então eu vou dar exemplo agora. Cara, o custo de produção da China para um carro está sendo tão mais baixo, e a evolução que está tendo, e a explicação dos caras que é exponencial para redução de custo, não vai ter como produzir mais carro do jeito que tem hoje. Então, assim, Uhum, porque imagine, você vai ter 0 pessoas quase, 1, 2 para produzir o carro, todo o processo de início ao fim é da própria empresa. Cara, um carro hoje pra gente que básico no Brasil está custando 100.000, pela China vai custar 30. E aí você não vai ter como competir, e é o que está acontecendo, e vai falir, né? Então, ou a empresa vai se adaptar, ela precisa voltar, e isso vem tecnologia, vem tudo aquilo que a gente trabalha, ou a empresa vai fechar, não tem como. E aí você fala, eu não estou preocupado no meu pequeno negócio. Vai impactar todos os negócios, porque teve um exemplo lá que a gente viu sobre questão de restaurante. Óbvio que, assim, por exemplo, né, tem exemplos como McDonald's, né, Burger King, não vai ter mais gente dentro ali, vai ser tudo literalmente, a coisa mais é, fácil que existe do processo é você ter uma coisa padrão.
Claro, eu acho que tem nuance nisso, e o exemplo do McDonald's, por exemplo, aqui em Caxias é um ótimo exemplo disso, que de repente tem público para tudo, né? Então, de repente, tem o cara que gosta lá do genérico com qualidade, com consistência, ou de repente tem aquele que gosta do atendimento personalizado ou do produto artesanal. Então, claro, existem estratégias também, mesmo para o negócio pequeno, conseguir se manter, que é pegar esses nichos, né? E eu acho que eventualmente vai ter lugar para tudo, mas tu tem que ser bom naquele nicho, né? Totalmente. E a parte de manufatura pode também né, abraçar esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que uma coisa também que a gente está vendo acontecer é as pessoas, quando elas têm capacidade de escolha, de repente elas escolhem não só pelo preço ou não só pela funcionalidade, mas de repente pela experiência e tal. Mas enfim, daí a gente já Isso. está Não, até mas volta para saindo. tecnologia. Independente se vai ser nicho pequeno ou se É. vai ser médio ou grande, de novo, precisa entender que existe uma evolução. eh, Vou dar um exemplo aqui claro, tá? Vamos voltar de novo para o básico bem feito. Ao invés de eu estar preocupado que, se minha fábrica. Eu falei para você que é uma preocupação realmente, mas isso eu estou falando a nível de Uhum. negócio. Quem tem que se preocupar com isso aí é o CEO, o CFO. Eu estou falando agora para a parte de segurança aqui agora. É, toda empresa tem hoje emissão de nota fiscal, né? Conexão com terceiros, que eu vou voltar lá atrás que o Godoy comentou. Conexão com terceiros, meus fornecedores e tal. É, cara, acesso aproveita a tecnologia para meus funcionários. E-mail, é, é, por exemplo, Teams, Discord, Slack. Tá. Então, o que que eu preciso ter de novo como monitoramento? Vou botar o foco aqui. Básico, bem feito. O que que é? Bem configurado, com uma estrutura legal, com uma empresa talvez que seja parceira que consiga fazer esse tipo de apoio. Para depois você pensar nisso tudo que a gente está comentando, de tipo assim, e você precisa estar bem hoje, tá? Porque assim, todo mundo que está realmente ali inserido em grandes empresas e que investem bem em cibersegurança, estão todos falando nessa evolução que a gente comentou aqui agora. Eu preciso estudar, eu preciso me adaptar, eu preciso entender o que está acontecendo, porque os primeiros pontos que sempre, quando a tecnologia avança, na minha cabeça, tá? Vocês podem me corrigir. Mas eu acho que assim, ó, primeira parte que sempre impacta é financeiro. Primeiro ponto, acho que é empresas financeiras. Sempre. Depois a parte de saúde, né? Saúde, infraestrutura, energia, né? A parte também de transporte, né? Então, cara, avião, enfim, né? E aí, em sequência, vem tudo para todo mundo. Não tem como fugir, né? Então, assim, esses nichos, eles precisam estar sempre estudando, entendendo, fazendo ali a análise, tá ali, mas para outros setores a gente precisa, não, beleza, eu tenho que olhar, é importante, mas eu preciso também já entender o que é que eu preciso estudar, e tá ali, né. E assim, de novo, né, eu acho que para acabar nesse ponto aqui, eu acho que precisamos ainda, como a gente sempre comenta, ter bons profissionais de cibersegurança e que consigam ter um ego menor, né, o ego, cara, eu acho que ego é um primeiro ponto, assim, eu vejo muito isso, cara. Eu já tive também, cara, eu comento, às vezes eu paro assim e falo: "Olha, eu preciso dar um passo atrás, eu preciso olhar aqui de cima para poder entender, para poder, saber o que está acontecendo, para poder falar: 'Cara, estou certo, estou errado'", né. Uhum. Preciso entender ali realmente ali o que está acontecendo para poder estar tomando uma melhor decisão, né. Então acho que é algo importante aí pra gente tá passando um recado, né, e sempre consultar, né, por exemplo, tem coisas que eu não sei, cara, tem coisas que eu chego assim: "Ô Dino, me explica aí, cara, o que que você acha como Claro, funciona isso que é a aqui?" humildade de admitir que não sabe. Exato, entendeu? E procurar bons profissionais ali que consigam tá tirando essa dúvida, né. E é isso, assim, eu acho que ainda a gente volta aí bom, voltamos ao básico. A gente precisa ter boas relações humanas que consigam ser sinceros e passar a informação correta pra gente poder ter boas decisões. Isso é o básico que precisa ser feito também, tá. Então, eu acho isso interessante também Legal. comentar. Pessoal, acho que essa montagem deve estar beirando 1 hora. Não, é um pouquinho menos, acho. Tá. Cara, eu acho que teria bom. Alguém quer, de repente, fazer mais algum ponto? Colocar alguma coisa?
Acho que tá de bom tamanho o tempo. Daqui a pouco nós fizemos mais um, a próxima vez, falar de mais assuntos. Os cortes aí vai ficar legal, porque dá É pra uma boa. dar uma alinhada. Acho que já foi assim, de recado que tinha que dar, acho Isso. que ficou Depois bom. a gente faz a parte 2, então. Isso. Parte 1 e parte 2. Aham. Então tá, beleza. Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo aqui pela participação, em especial ao Léo, que compartilhou conosco o conhecimento dele, o tempo dele aí. Achei muito, muito interessante. Então, é um dos, apesar de ser novinho, né, é um dos veteranos aí da parte de segurança, toda a parte bancária, tá? Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal. Então nos sigam pelo got_shell em todas as redes sociais ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. E Léo, muito obrigado. Se tu quiser colocar os teus contatos aí para o pessoal, se quiser te seguir, te acompanhar. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer novamente aqui a todo mundo aí, ao time aí, especial ao Pacheco aí, que sempre tá comigo aí no dia a dia, né. E assim, obrigado pela oportunidade, espero voltar depois na parte 2 aí, né, a gente conversa um pouquinho, né. Isso Mas aí, assim, sempre é bem-vindo. podem seguir meus contatos aí, tem o LinkedIn aí, Leonardo Berbet. E aí, assim, podem sempre contar comigo. Eu acredito que é muito importante sempre ter esse papo aberto. Como eu comentei bastante ali, cibersegurança é um nicho ali, tem bons profissionais aí que a gente pode estar sempre entrando em contato, trocando ideia. E é isso, tá bom? Muito obrigado e espero logo logo estar de volta aqui. Beleza. Obrigado aí, Abraço, pessoal. pessoal. Até a Abraço, próxima. pessoal.